de contato, mesmo visual, espora o cavalo e corre. Sempre quando ele corre, tem um cajueiro, o cajueiro que eles sentam embaixo, com um galho bastante frondoso que estava fazendo um arco na rua e chicoteia a cabeça do Capitão Mó e cai o chapéu. Quando cai, ele pede para um apanhar e ele diz que o Fagundes afronta ele, diz que ninguém vai apanhar não, né? Que se ele quiser voltar para casa de cabeça coberta, que ele desça do cavalo e apanhe, né? E aí começa uma história de motim e tudo mais. E ele ali, todo mundo acha graça. E a afronta que o Capitão Mó tem do Fagundes ali faz com que ele queira derrubar o cajueiro. É onde começa o motim, né? A população se junta a Fagundes contra o Capitão Mó, uma vez que ele já estava queimado, né, na vila, né? Mapa de Fortaleza, a qual cresce em torno do forte. No alto, uma flâmula com a escritura Ceará com S. Capitão Mor, Fel e Torres, que era o Capitão Mor da história, né? Foi baseado, na verdade, em um dos capitães mores da Vila do Forte, né? Da época, no período que o Araripe Júnior descreve a história. E ele haveria aí um fundo de verdade, porque houve um certo motim descrito por Barão de Sturdert, né? Um motim, na época, na Vila do Fortaleza, contra o Capitão Mor. O Araripe, ele leu o Barão. Ele era, o Barão era o patriarca da historiografia do Ceará, né? E então ele tirou muitas ideias, né, contextuais, sobretudo, né, como você está valorizando isso, da obra do Barão de Sturdert. E é o que o Braga Montenegro diz com muita veemência e com muita certeza também. É exatamente isso. A grande fonte é o Barão de Sturdert. É daí aonde o Araripe Júnior, ele pega essa história, que houve um motim de fato. Eu desconheço o teor, o motivo desse amotinamento da população contra o Capitão Mor na época, mas ele pega essa história e romanceia nesse sentido, né? O que ele pinta, o tipo de governador, está lá, por exemplo, o autoritarismo do governador, né? E o sofrimento do povo, está no Barão. Essa concepção de cearensidade, de molecagem, de Ceará moleque, que a obra traz, ela está trazendo uma ideia que à época já vinha sendo trabalhada por outros autores, literatos como Adolfo Caminha, Oliveira Paiva, que trouxeram essa ideia para descrever uma população e uma forma de ser que seria daquela população daquela época, né? Eu gosto de dizer que o Ceará Moleque ele não nasce em 1795, como é ambientado na obra do Fagundes, né? Mas o Ceará Moleque nasce no final do século XIX, nas falas e nos escritos daqueles boêmios e literários do final do século XIX. Tudo do livro leva a pensar nas praias da época, no governador da época, Pedro Paulo Montenegro, nas injustiças, exatamente, contra o povo, que sempre foi isso. Sempre quem paga é o pobre, o povão, né? Naquela época já era bem acentuado isso, como ainda hoje há. Imagem em preto e branco. 3 mulheres negras próximas a uma mesa. Sobre a mesa há uma bandeja cheia de cajus. Quando a gente analisa essa condição de irreverência, já que eu vou chamar dessa maneira, ela vai sendo cultuada ou nutrida em um determinado período. O Ceará é um estado que tem muitos problemas. Um problema de autonomia, porque já foi comandado por Maranhão e Pernambuco. Um problema de produtividade, porque nós saímos de decadências de alguns produtos, como por exemplo o gado e o algodão. Mas no final das contas, o que vai acontecer? Nós vamos ter grandes famílias, grandes nomes dessas famílias que acabam se destacando nas intelectualidades. Ao final do século XIX, vai surgir um grupo literário que vai formar uma coisa chamada de padaria espiritual, que é até mesmo inspirada em condições vindas da Academia Cearense de Letras. Na verdade, a padaria veio um pouco antes. E aí o que acontece? Essas pessoas, esses intelectuais, eles começam a usar a sua maneira de pensar com irreverência, criticando as coisas. Então, na verdade, o humor o que era crítica, era maneira de pensar diferente,
era a maneira de se esconder para ninguém criticá-lo, porque os pseudônimos também eram muito utilizados. E aí, não é que fossem apelidos necessariamente, eram maneiras de esconder verdadeiramente quem era aquele cara para ele não ser achincalhado no meio da rua. Então, criticava-se bem, criticava-se de uma maneira irreverente, e aí isso acabou se tornando uma coisa mais contínua. A relação do humor existe. É claro, hoje em dia nós temos profissionais ligados a isso. É a piada que se conta, mas o que eu acho é que é muito mais a irreverência de contar a história. É aquela ideia de que se utiliza situações de criticidade sobre o governo, sobre o dia a dia, que faz rir. E isso acabou se tornando realmente uma coisa muito marcante para nós. Imagem de uma xilogravura. Um homem perde o chapéu enquanto cavalga. Outro homem olha para o alto do cajueiro. É bastante interessante essa personalidade criativa, não só da sociedade da época, mas do personagem. Bartolomeu Fagundes era exatamente isso. Era um homem forte, né? Muito independente, de espírito muito independente, que não obedecia absolutamente a ordem nenhuma, inclusive essa de não matar o gado fora do matadouro, porque tinha fiscal para ver isso, e ele não admitia isso. Então, a característica dele era de um homem violento e independente. A identidade cearense, ou uma concepção de cearensidade, ela está sendo formada, na verdade, na época que o Tristão de Alencar Aripe Júnior está escrevendo a obra, né? É bom que se contextualize isso, né? A Vila do Forte, em 1795, né? O fortalezense ou o cearense ali talvez ainda não se reconhecesse como tal, né? O sujeito morava aqui, ninguém queria ser, né? O sujeito era morador de uma colônia, né? A metrópole era que era interessante, a corte portuguesa ainda iria vir para o Brasil em 1808 ainda, né? Onde iria fortalecer uma ideia de identidade nacional. Mas a preocupação não só de Tristão de Alencar Aripe Júnior, como de vários autores naquele período que Tristão de Alencar está escrevendo sua obra, é descrever justamente um Brasil que estava nascendo e pensar uma identidade que nascia, uma identidade regional, cearense, local e também nacional, né, do Brasil na época. O Aripe Júnior, para mim, ele era sobretudo um ensaísta, porque o crítico é aquele que fala rapidamente das coisas, do momentânea. E o ensaísta é aquele que medita em profundidade, escreve em profundidade. Então ele não era só crítico, ele era um ensaísta. Ele escrevia ensaios. Ensaios são estudos literários em profundidade. É isso que ele era bom nisso. E por isso é que ele é uma fonte de ensino literário ainda hoje. Na época eles traziam essa ideia de uma leitura sobre um comportamento da população. A descrição, na verdade, de uma cearensidade está ligada a uma ideia do povo, né? O povo que tinha um comportamento não civilizado, escarnecedor, pilhérico, falador da vilha alheia, né? Esse tipo de descrição é atrelada a um povo que provavelmente, por vezes, não era a condução ou comportamento próprio daqueles literatos e daqueles boêmios, né? Eles falavam de maneira jocosa desse comportamento não civilizado e não educado, mas é onde eles dali estavam encontrando uma ideia de nacionalidade ou de regionalidade que seria própria de uma identidade cearense ou brasileira. Vídeo em preto e branco, várias pessoas lado a lado. Elas estão sérias e com um olhar distante. Homens e mulheres, em sua maioria, negros. Alguns olham fixamente na direção do espectador. Cearensidade seria o quê? Identificação com o Ceará, identificação com as coisas do Ceará? Se for isso, eu acho que sim. Nós temos muito aquela história, vamos para todos os cantos. Não chegam a dizer que nós somos judeus, né? Dando uma alusão a que percorremos o mundo, estamos em todos os lugares. Que bom é chegar num lugar que você está recém conhecendo e encontrar uma pessoa, portanto, do seu estado, da sua cidade, lhe aconchega. Se essa é a ideia de cearensidade que eu possa admitir, avaliar, eu acho que sim. Nós temos, acima de tudo, a crítica, a irreverência, mas também a resistência. Sabemos como lutar, sabemos como sair das adversidades. E é claro
temos essas misturas que agradam a muita gente. Simpatia, temos também bons trabalhos, temos também produções. É claro, o tempo, o desprezo de alguns gestores e algumas condições, quem sabe, políticas, sejam regionais ou nacionais, nos fizeram sofrer. Mas o que nós também aprendemos? Que da crise se cria algo para sair dela. Então eu acho que a cearensidade é isso. É essa irreverência e essa resistência. Se isso outros povos têm, que bom para eles. Mas eu acho que o cearense tem também esse lado da resistência que faz a ele sempre um forte. Créditos finais. Concepção e coordenação geral, Regina Ribeiro. Coordenação de conteúdo, Humberto Pinheiro e Regina Ribeiro. Ilustrações, Carlos Campos. Projeto gráfico, Amaurício Cortez, Dara Sena, Carlson Grace e Welton Travassos. Montagem, Rui Ferreira. Audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos, Bruna Leão e Clístenes Braga. Assessoria de projetos, Raimundo Neto. Direção, Roberto Santos. Fundação Demócrito Rocha. Presidente, João Dumas Neto. Academia Cearense de Letras. Presidente, José Augusto Bezerra. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio, Academia Cearense de Letras. Patrocínio, ENE. Realização, Fundação Demócrito Rocha. Ministério da Cultura, Governo Federal.